Oi, me chamo Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do rock brasileiro, porque em 2025, dia 24 de outubro, o nosso rock comemora 70 anos de vida, que começou em 24 de outubro de 55, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock aqui no Brasil. Ela gravou em inglês, Rock Around the Clock, mas a gravação aconteceu aqui no Brasil. No mês seguinte, teve uma gravação também, uma outra cantora fez uma versão em português, e as duas gravações foram muito bem, tanto na execução em rádio quanto em vendagem dos compactos. O rock fez sucesso desde do primeiro momento, e esses 70 anos tem uma história riquíssima, de cada década tem suas particularidades, e é bem interessante, e é isso que eu tenho feito, que eu tenho registrado nesses vídeos que estão na playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias. O link para essa playlist está na descrição do vídeo. Você que caiu aqui aleatoriamente, eu convido a conhecer outros vídeos que eu falo de temas, eu falo de anos, de lançamentos, de personagens, como este vídeo aqui que eu quero falar exclusivamente de Cazuza. Vou fazer uma comparação de Cazuza e Renato Russo. Eu também tenho um vídeo que eu falo do Júlio Barroso e Gangue 90, e de outros grupos, de cenas. Então, só procurar lá na playlist os temas, e também tem a playlist da MTV, que chama MTV 30 anos, Bastidores, que eu falo também muito dos bastidores da MTV, do tempo que eu fiquei lá, de 93 a 2000, e o link tá aqui na descrição deste vídeo. E como eu falei, eu quero, assim como o Júlio Barroso é uma figura muito importante para os anos 80, o Cazuza e o Renato Russo também serviram de referência para não só para as novas gerações, mas para quem estava ali naquele momento. Eles foram referência para o Caetano Veloso, para o Gil, para o Chico, para o Titãs, para o Ira, o Legião para o Cazuza e para o Barão, Barão e Cazuza para o Legião. Então, e tem muita. Não que haja comparação, mas é que os dois, por exemplo, para começar, os dois são. Muita gente fala assim, os poetas e tal. Na verdade, não é que eles são poetas, eles não escreviam poesia, como eles mesmos já afirmaram isso em entrevistas. Eles escreviam letras de música. Quando a pessoa fala assim, o poeta Cazuza, o poeta Renato Russo, eu, pelo menos, vejo mais como enaltecer a obra dele, uma homenagem, assim, para dizer, pô, as letras deles são tão profundas e verdadeiras, que é quase como uma poesia. Eu, pelo menos, entendo assim, porque realmente não são poesias. Mas a comparação, eu estou com o texto na cabeça porque é exatamente isso que eu quero falar. Este vídeo, ele é baseado em um texto que eu fiz para o Sete Doses de Cachaça, não lembro em que ano, mas é um dos textos mais acessados do blog, que eu faço essa comparação entre eles, que tem muitas curiosidades. Se você botar as duas carreiras em paralelo, como eu vou fazer aqui, você vê muitas coisas interessantes, assim, curiosidades mesmo. E, e aí eu me baseei nesse texto, aí eu resolvi transformá-lo num vídeo para falar sobre o Cazuza e sobre o Renato Russo, lembrando, claro, que esses vídeos todos que eu tenho feito em homenagem aos 70 anos de rock, eu uso o meu livro, O Calendário do Rock Brasileiro, como fonte de pesquisa. Aqui tem 1.850 datas, mais ou menos, sobre tudo que aconteceu no rock brasileiro, de 55 até mais ou menos 2024, lançamentos, aniversários, curiosidades das mais diversas, tudo. Eu fiz uma tiragem independente, fiz uma tiragem muito pequena, tenho alguns exemplares em casa ainda. Se você quiser este livro ou o Diário da Turma, História do Rock de Brasília, é só mandar um e-mail, que está também na descrição do vídeo, para receber mais detalhes sobre isso e mais detalhes sobre os livros.
E então, como eu estava falando, é interessante a comparação entre eles, porque as carreiras elas se complementam, só que elas têm momentos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Porque, para começar, os dois são da mesma geração. O Cazuza nasceu em 58, o Renato Russo em 60, praticamente 2 anos depois, quase que realmente 2 anos cravados depois, mas eles são da mesma geração. E, mas eles cresceram ouvindo música, só que assim as suas referências e influências elas são diferentes. O contexto dos dois é bem diferente. O Cazuza, por exemplo, ele falava de Lupicínio Rodrigues e Janis Joplin. Não que o Renato Russo não falasse de Janis Joplin, mas naquele momento que a música surgiu na vida dele, ele falava muito mais de Ramones e Clash, por exemplo. Então, você vê Lupicínio Rodrigues e Janis Joplin, ou Clara Nunes, que seja, né? A Bossa Nova, que o Cazuza gostava muito, Nara Leão, enfim. E o Renato ali, Ramones, Clash, Buzzcocks, Joy Division, essa, essa cena punk, pós-punk. Então, eles cresceram em contextos bem diferentes, só que aí você pega um momento da vida deles, por exemplo, você pega Brasil, e isso é mais para frente, mas vale essa comparação agora. Você pega Brasil do Cazuza, e que país é este do Renato, que o Renato compôs em 78. O Brasil, o Cazuza compôs por volta de 87, 88, e o que país é este, o Renato Russo fez em 78 para o aborto elétrico. E as duas letras falam da mesma coisa, de modo diferente. Isso é uma das curiosidades da carreira. E aí o Cazuza, ele começou a carreira dele como um cantor romântico. Romântico não, mas ele falava muito de amor, de sofrimento, boemia, noitadas e essa coisa da sofrência, né? Sofrer por amor, do exagero. Tanto que, assim, eu peguei algumas músicas na, na carreira dele, tanto da carreira solo quanto do Barão Vermelho, você vê Exagerado, Cúmplice, Codinome Beija-Flor, Medieval 2, Só Se For a 2, Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão Que Nada, Heavy Love, Down em Mim, Ponto Fraco, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Bilhetinho Azul, tudo música de amor para o dia nascer feliz, carente profissional. Então, o Cazuza, quando ele iniciou naquele miolo, quando ele saiu do Barão, começou a carreira solo, né, e principalmente, claro, Exagerado e Só Se For a 2, ele era visto como um cantor de música sobre amor, essa coisa toda da malandragem. Tinha o Billy Negão, ele falava de outras coisas também, Mal Nenhum, é, tinha outros temas, mas ele basicamente falava de amor. E, por outro lado, o Renato, nesse período, ele era, sim, tinha um discurso muito político, de protesto, canções muito fortes, como Na Praia de Que País é Esse? Baden of Blues, pô, Petróleo do Futuro, Conexão Amazônica, e tantas outras músicas Fábrica, Metrópolis, enfim. O Renato ficou conhecido como um cantor, a Legião, um grupo com canções, músicas de protesto, músicas políticas altamente engajadas e antenadas com o que acontecia na política do país, seja em 78, como é o caso de Que País é Este, seja... E Fábrica, por exemplo, que tem duas versões, ela foi composta também, no início, ela faz parte do, do primeiro repertório da Legião, de 83, por aí, assim como o Tempo Perdido, que antes era 1977, que também tinha uma questão ali de comportamento, uma questão mais de política também.
Então, assim, era muito claro isso para todo mundo, para o público inteiro, que o Cazuza era um cara que falava de amor, que falava de sofrência, isso tudo que eu falei, de boemia, o cara que gostava da noitada, tal, tem uma pegada beatnik, como era o caso do Júlio Barroso, né? O Renato também gostava muito dos beatniks. Esses três aí têm isso em comum também. Outras coisas também em comum, mas o Cazuza, o Júlio Barroso e o Renato Russo tinha essa cena beatnik. Eles gostavam muito, tinham como referência. E os três tinham essa coisa da boemia, da noitada, de ter muita história de amor e história com polícia e muitas aventuras, vai, de uma forma geral. Eles eram, os três tinham essas características. Então, o Cazuza, pô, você vê o tanto de música aqui que eu falei, música, essas são só algumas que são mais voltadas para esse tema de amor, de relação, de paixão, tudo isso. Enquanto que o Legião e o Renato já ia para o protesto, tanto que os shows da Legião, eles eram sempre shows muito, alguns eram tensos até, porque as letras contagiavam o público e o discurso do Renato também inflamava mais ainda, então ficava uma tensão e o pessoal ficava revoltado e às vezes rolava coisa de jogar no palco. O Renato vivia reclamando disso, de latas que eram jogadas no palco e outras coisas, objetos e brigas e discussões que tinham. Era uma tensão exatamente que acho por causa desse repertório, desse discurso. A gente passava por um governo, o governo Sarney foi um governo altamente corrupto, ineficiente em todas as áreas, tudo que a gente imaginava e desejava com a abertura política, com o fim do regime militar, que fosse um governo de abertura econômica, de muita democracia, de acesso a um monte de coisa que a gente não tinha, e não foi nada disso. O país basicamente continuou a mesma coisa como estava, a educação ruim, como é até hoje. Eu estou falando de 84, 85, e eu estou gravando este vídeo em 2025. Assim, a educação era uma porcaria, a infraestrutura no Brasil era uma porcaria, tudo ruim, sabe? A saúde ruim, tudo como era. E a gente imaginou que fosse ser aquela. é, não que fosse virar assim um- uma maravilha, uma coisa fenomenal, mas que a gente ia ver mudanças, a gente não viu mudanças ali. Então, esse discurso do- das letras do Renato Russo, da Legião, eram muito absorvidas com muita intensidade, sabe, pelo público, por quem consumia os discos. Legião era e continua sendo uma das bandas dessa geração que mais são consumidas. Hoje, uma das mais ouvidas com play, né, nas plataformas digitais, e na época ganhava fácil, fácil disco de ouro, 100 mil cópias, 250 mil cópias, que era disco de platina, vinham muito rápido para a Legião, pelo sucesso e pela essa proximidade do texto da Legião com os desejos e anseios do público. E então tinha essa diferença, né? O Cazuza cheio de amor e essa coisa da boemia, do sonho, de sofrimento, tal, de amor, e o Renato raivoso, olhando para o país, olhando para as injustiças e querendo melhorias e tal. Então era uma coisa muito, era uma diferença muito grande. E nesse miolo aconteceu em 87 o Cazuza descobre que estava contaminado, que tinha HIV, e E aí ele começa a mudar o discurso dele. Ao mesmo tempo, em 88, Legião estava na turnê do Que País é Este, com esses shows assim, todos eles bem, bem intensos. E, e teve o fatídico show do Mané Garrincha em junho
de 88. Essas datas todas, elas estão aqui no calendário do rock. Não lembro o dia exato, mas em junho de 88, Legião tocou no Mané Garrincha, e foi aquela confusão com o público. Teve muitos feridos, graças a Deus não teve fatalidade nenhuma, mas teve muitos feridos. Teve uma pessoa que subiu no palco, agarrou o Renato Russo por trás, assim, pelo pescoço, e tinha muita confusão no público. Eu falo disso em outros textos. E isso foi enchendo o saco, não só do Renato, como também do resto do grupo, do Dado, do Bonfá e do Negrete. E, e aí, ao mesmo tempo em que o Cazuza é, começava a sentir o peso de ter contraído HIV e de admirar o texto do Renato Russo, tê-lo também como influência, isso tudo fez com que o Cazuza começasse a mudar um pouco o discurso, as músicas, a ideologia já é bem diferente do Exagerado e dos Sócio-Foradores. O repertório tinha músicas de amor, claro, mas o repertório já mudou, boas novas, ele já falava essa coisa do eu tô perto da morte, eu vi a cara da morte, mas ela estava viva, eu trago boas novas, e Brasil, né, que depois a Gal Costa gravou e foi tema de novela. O próprio Tempo Não Para, e ao mesmo tempo em que o Cazuza, acredito eu, que, que juntou tudo isso, a decepção dele, a raiva dele de ter contraído HIV, e porque naquela época pegar o vírus já era uma coisa que a gente sabe hoje que não é verdade, mas era uma questão de tempo para se morrer. Como décadas atrás, se pegar qualquer tipo de câncer, dificilmente tinha cura, ao contrário de hoje. Então, nesse miolo dos anos 80, e o que a imprensa divulgava, o que a ciência divulgava, que todo mundo pensava e ouvia e absorvia, que era isso, que não tem cura, não tem remédio, então, uma vez que você pegou, é uma questão de tempo para você perder a sua força e morrer, sei lá, de falência múltipla dos órgãos, ou mesmo de uma febre, porque a tua imunidade baixa. Enfim, um monte de questões que não vem aqui o caso, mas que atingiu, obviamente, o Cazuza e que mudou todo o comportamento dele, social não digo, mas assim, a vida dele teve que mudar, ele começou a fazer muitas viagens para fora, porque o Brasil ele foi referência, mas tinha em Boston, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tinha um centro de excelência que estudava e era especializado no HIV, em AIDS, e tudo relacionado a isso. Então ele começou a fazer constantes viagens para Boston. E toda vez que ele ia, a imprensa começava a encher o saco, perguntava. Ele começou a mudar a aparência física dele, começou a mudar, da mesma igual como a gente lia na imprensa. Olha, quem tem HIV e começa a tomar o remédio que existe ou não, começa a perde peso, fica mais fraco, vai emagrecendo, tipo, um monte de coisa. E o Cazuza também, ele tinha cabelo encaracolado, o cabelo dele ficou liso, que eu não sei, mas depois fiquei sabendo que isso é resultado do remédio, do medicamento, né, que fazia o cabelo alisar, ficou até mais fraco, os fios, né, ficaram mais fracos e tal, e a gente acompanhou. E aí que está a coragem do Cazuza de enfrentar isso de frente, sabe? Ele foi referência, ele é referência até hoje para quem é soro positivo, porque ele teve muita coragem. Ele, pô, eu tiro o chapéu, eu sou suspeito para falar de Cazuza, tanto de Renato Russo quanto de Cazuza. Sou muito fã dos dois. E o Cazuza muito por essa coragem de dar a cara a tapa, sabe? Apanhar da imprensa que não tinha nada a ver com isso, mas, porra, teve aquela capa da Veja, né, vítima da AIDS, agonia
agoniza em praça pública. Isso foi horrível, até que em fevereiro de 89, ele está aqui, ó, ele assumiu para a imprensa, abriu publicamente que estava realmente tinha HIV e estava contaminado com AIDS, e uma conversa com o Zeca Camargo para a Folha de São Paulo, e mesmo assim não aliviou, a imprensa continuou no pé dele, continuou enchendo o saco com boatos, com fofocas, enfim, coisa chata. E ele enfrentou tudo isso e, para mim, é uma coisa evidente que essa revolta, esse sentimento de porra, já estou aqui passando por isso, vocês ainda vêm me encher o saco, tá? Então toda essa revolta se transformou nesse novo repertório nesse novo repertório dele, nesse novo olhar que ele passou a ter, mesmo no Burguesia, porque uma vez que ele percebeu o tempo dele estava cada vez mais curto, ele foi trabalhando cada vez mais, escrevendo mais e gravando mais. O Burguesia é um resultado disso, que é um disco duplo, tem um monte de música, e ainda mais, e ele ainda deixou várias outras músicas que foram lançadas depois num disco póstumo chamado Por Aí. E nesse disco póstumo, tanto no póstumo quanto no Burguesia, tem a própria música Burguesia, né, que já abre assim, Burguesia fede, né? Cobaias de Deus, por aí, Portuga, o Brasil vai ensinar o mundo. Então, o discurso tinha as músicas de amor e tal, as noitadas, as músicas de- do boêmio, mas ele continuou também com as músicas de protesto, enquanto que o Renato, por outro lado, triste pelo que aconteceu no Mané Garrincha, que, porra, eles estavam felizes da vida de tocar no estádio em Brasília, na terra do grupo, né? Vendeu todos os ingressos, tal, estavam felizes e acontece aquela desgraça toda. Eles ficaram todos muito tristes. E o Renato começou a mudar o discurso dele, falou: chega, não vou escrever mais sobre protesto, porque eu não quero mais briga em show, não quero mais confusão, chega. E começou a escrever mais sobre amor. Não que ele não escrevia, ele tinha, antes disso, tinha Ainda é Cedo, Por Enquanto, Será, Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica, Andréa Dória, Eu Sei, são músicas de amor, mas ele, as músicas de protesto sobressaíam, claro, era um maior número, tudo, mas ele nunca deixou de escrever sobre amor. Aí começou um processo, a banda tirou umas férias antes de começar a produzir o Quatro Estações, a ensaiar e compor por Quatro Estações, e foi uma pausa muito importante, porque foi quando eles viram que realmente, pô, não dá para ficar fazendo show assim, com muita confusão, com esse discurso, a gente tem que mudar e tal. Aí, em janeiro de 89, o Negrete saiu, o grupo resolveu tirar o Negrete do grupo, da banda, porque ele não estava indo aos ensaios, não estava cumprindo com os compromissos que tinha que cumprir, então ele saiu, também reformulou, voltou a ser trio, Legião, tudo. E aí, de repente, ele veio com um outro discurso, pais e filhos, quando o sol bater na janela, que é quando o sol, esqueci o nome, o título inteiro, Sete Cidades, Monte Castelo, se fiquei esperando meu amor passar, meninos e meninas, aí depois Sereníssima, o mundo anda tão complicado, do descobrimento, o Lagedor, aí depois do descobrimento tem 29, vamos fazer um filme do espírito. O Renato começou a escrever mais sobre amor, sobre os sentimentos pessoais dele, e deixou um pouco o protesto. Claro que assim tem próprio Perfeição, que é uma letra maravilhosa, ele continuou, assim como o Cazuza foi para o protesto e continuou escrevendo de amor, o Renato foi para o amor, mas continuou também, é, volta e meia, fazendo suas canções
de protesto. E engraçado, eu até botei aqui, peguei um parágrafo exatamente do texto que está no Sete Doses, 2 meses antes de As Quatro Estações ser lançada, em agosto de 89, o Cazuza lançou o Burguesia, que começava, como eu falei, com a burguesia fede e tal, e Cobaia de Deus, músicas também fortes, e já vinha de Brasil, já vinha de outras músicas muito intensas, e de repente o Renato aparece em 89 com Quatro Estações, exatamente com Pais e Filhos, quando o sol bater na janela do seu quarto, e essas músicas todas que eu falei, que tem inclusive citações bíblicas, né? E foi em 89, agora eu não lembro, os fãs de Renato e de Legião vão saber mais que eu, em que momento foi, mas foi em 89, eu não sei se foi durante a gravação, mas foi em 89 que o Renato também soube que tinha contraído HIV, e isso acho que também se refletiu no repertório do Quatro Estações, mas a verdade é que as músicas de protesto dos dois estão longe do prazo de validade. Todas elas são muito atuais. Gravo esse vídeo no final de julho de 2025, e se você pegar que país é este, por exemplo, que fala que ninguém respeita a Constituição, você é mais do que atual. Não precisa ser nem, né, de uma forma bem objetiva e clara, todo mundo vê que ninguém respeita a Constituição. Então é muito atual. Da mesma forma que as músicas de amor dos dois, que músicas de amor são atemporais. Então o repertório deles, seja qual for o disco, com Barão, sem Barão, os solos do Renato ou com Legião, eles são repertórios e músicas e composições ainda atuais, e não à toa que eles têm a relevância que ainda tem, assim como o Raul e outros grandes letristas que souberam captar um momento de uma forma diferente, escrever de uma forma diferente, que vai deixá-los, tanto Cazuza quanto o Renato, eles vão permanecer, eles vão ser lembrados, acho que sempre, não tem como eles se tornarem algo efêmero, seja daqui 10 ou seja daqui 100 anos, eu duvido. Mas esse vídeo era exatamente para registrar essa diferença, essa coisa, esse desencontro na carreira dos dois em relação aos temas que eles abordavam nas composições. E, mais uma vez, falando, tanto o calendário do rock brasileiro quanto o Diário da Turma, a segunda edição, estão disponíveis ainda para venda. O Diário da Turma ainda tem um pouco mais de exemplares, mas o calendário do rock nem tanto. É só mandar o e-mail que está na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Convido a conhecer as playlists que já citei e que estão na descrição também do vídeo, com outros temas sobre música e rock. Obrigado pela companhia e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e um abraço.